Casei-me com a Mônica acreditando que ela era a mulher certa. Durante 8 anos, as coisas correram bem entre nós, não eram perfeitas, mas havia estabilidade. Ainda hoje me custa acreditar na forma como tudo acabou, mas naquela altura, eu não sabia o que mais fazer. Tivemos 4 filhos, incluindo um par de gêmeos, e eles eram tudo para nós. Instalamo-nos numa zona residencial tranquila, com ruas limpas e jardins bem cuidados. Lembro-me daqueles primeiros anos com uma nostalgia quente. As noites calmas faziam parecer que nada de mal nos poderia atingir. Depois do trabalho, relaxávamos juntos e dávamos umas boas risadas. Os gêmeos balbuciavam nos berços enquanto nosso filho mais velho tropeçava pela sala. A Mônica recebia-me à porta com um sorriso, um abraço e uma queixa leve sobre fraldas ou o jantar. Parecia tudo no lugar. Parecia que tínhamos tudo. Nunca vi a tempestade aproximar-se. Tudo mudou no ano passado, com uma decisão que a Mônica tomou sozinha. Uma única escolha dela arrasou tudo, deixou-me apenas com traição, mágoa e um vazio que não sabia como preencher. Se alguém me tivesse dito que ela se viraria contra mim assim, eu teria dado uma gargalhada. Mas a lealdade? Desaparece mais rápido do que se pensa. Numa noite qualquer, do nada, ela soltou aquilo. A irmã gêmea dela, a Joana, e o marido, o Tiago, queriam ter um filho. Tinham tentado durante anos, e o médico sugeriu recorrer a uma barriga de aluguer. A Mônica já tinha decidido que seria ela. Mas o que me quebrou não foi a ideia em si, foi o facto de ela nunca ter dito uma palavra antes de tudo já estar em andamento. Foi pelas minhas costas, iniciou o processo sem sequer me consultar. Lembro-me dessa noite como se fosse hoje. Estávamos no sofá, sem dizer grande coisa. Uma comédia qualquer dava na televisão. Ela olhou para mim, com o telemóvel na mão, e disse, com aquele tom casual: Duarte, tomei uma decisão. Aquele tom, eu sabia que significava algo sério. Só falava assim quando tinha algo decidido. Baixei o volume da televisão. O que se passa? Estás com um ar sério. Ela afastou uma madeixa de cabelo do rosto e disse: Vou ser barriga de aluguer para Joana. Pisquei os olhos, confuso. Espera, o quê? Como assim? Ela olhou-me nos olhos, com uma calma desconcertante. A Joana não pode ter filhos. Já fez vários tratamentos e nada resultou. Como somos gêmeas, temos o mesmo ADN, e o médico disse que sou compatível. Já falei com a clínica. Disse aquilo como quem lê uma lista de compras. Por um momento, pensei que fosse brincadeira. Mas a expressão dela não se alterou. O meu coração começou a acelerar. Já começaste? Estás mesmo a dizer que vais carregar o filho do Tiago? Ela soltou um suspiro. Geneticamente, será filho da Joana e do Tiago. Eu sou só a portadora. Cerrei os dentes. E decidiste isso quando, exatamente? Sem dizeres uma única palavra? Ela ergueu o queixo. Sabia que ias reagir mal. Mas a Joana é a minha irmã, e não aguento vê-la sofrer mais. O Tiago e eu falamos sobre isso e eu tenho a certeza de que é isto que quero. Falaste com o Tiago, repeti, sentindo o sangue a ferver. Isso é maravilhoso. E eu, teu marido, só agora fico a saber? Duarte, lamento. Mas é o meu corpo. Vou fazê-lo com ou sem o teu apoio. Gostava que estivesses do meu lado. Sim, devia ter te contado antes, mas sabia que ias tentar impedir-me. E isto é demasiado importante. Fiquei sem palavras. Senti a garganta apertada de raiva. Então é isso? Queres que eu aceite passivamente? Que veja minha mulher carregar o filho de outro homem debaixo do nosso teto e finja que está tudo bem. Ela pousou o telemóvel, cruzou os braços. Chama-lhe o que quiseres. Mas vai acontecer. A Joana e o Tiago contam comigo. E se me amas, vais respeitar isso. Senti um frio estranho dentro de mim. Mais perigoso do que a raiva. Respeito? Ocultar isto do teu marido não é respeito. Não é só o teu corpo, é a nossa família. Ela levantou-se, os punhos cerrados. Para de te fazeres de vítima. A Joana também é minha família e estou a ajudá-la. Se não consegues entender isso, talvez tenha te dado mais crédito do que merecias.
Essa frase fez-me perder o controle. Achas que me deste crédito a mais? Mônica, se fores por esse caminho, vai destruir tudo entre nós. Ela passou por mim, rígida. Então talvez nunca tenhamos sido tão sólidos como pensávamos. Fiquei ali parado, coração aos pulos, os ouvidos a zumbir. Tentei controlar a respiração, mas algo dentro de mim parecia ter se partido. A casa parecia mais pequena, mais pesada. Como se as palavras dela tivessem mudado tudo. Os dias seguintes foram tensos. A Mônica começou a falar abertamente da clínica, da medicação, da programação dos embriões, como se estivesse a organizar uma ida ao supermercado. Eu não conseguia ouvir. Cada palavra era mais uma facada. Relembrava-me que ela tinha feito uma escolha, sem mim. 2 dias depois, entrei em casa e vi uma caixa da clínica de fertilidade dentro do frigorífico. A mesa da cozinha estava coberta de seringas, frascos e papéis com instruções. A Mônica folheava aquilo como se fosse um manual de montagem de móveis. Mas o que é isto tudo? Perguntei, apontando para aquela confusão. Ela olhou para cima. Tratamentos hormonais. Tenho de me preparar para a transferência do embrião. A clínica mandou tudo antecipadamente. Fiquei a olhar para ela, em choque. E não achaste que isto merecia uma conversa séria? Ela encolheu os ombros. Já te disse. Já não há mais nada a discutir. Vou seguir em frente. Respondi com a voz presa. E estás a passar por cima de tudo o que sinto. Importa-te sequer que estás a afastar-me? Ela revirou os olhos. Não exageres. São só 9 meses. Depois entrego o bebê a Joana. Não estou a trocar os nossos filhos por nada. Podes tentar pintar isto como quiseres, respondi. Mas se continuares com isto, acabou. Não fico casado com alguém que me apunhalou desta forma. Ela olhou-me com firmeza. Então vai. Se o teu orgulho não aguenta a minha decisão, isso é problema teu. O meu rosto ardia. Ego? Isto não tem nada a ver com ego. Tem a ver com confiança. Com parceria. Tomaste uma decisão enorme nas minhas costas. E falaste com o Tiago como se fosses casada com ele. E depois? Disparou ela. Ele é o pai biológico do embrião. Tinha de estar envolvido. Soltei uma gargalhada amarga. E eu sou o teu marido. Ou isso já não conta? Ela voltou à papelada, ignorando-me por completo. Já chega, Duarte. Fiquei ali parado, com um aperto no peito cada vez maior. Ela nem conseguia ver o estrago que estava a deixar para trás. Parte de mim queria arrancar aqueles documentos das mãos dela e rasgá-los, mas sabia como isso pareceria. Por isso, saí dali, deixei-a com os seus planos preciosos e tentei controlar a respiração. Nessa noite, deitado a olhar para o teto, fiz uma promessa silenciosa a mim mesmo: se ela tinha escolhido esse caminho, então eu escolheria o meu. Ia avançar com o divórcio. Porque, por mais que tentasse racionalizar, não conseguia suportar ver a minha mulher carregar o filho do Tiago. Quando a Mônica descobriu que eu tinha falado com um advogado, entrou pela sala como uma tempestade. Eu estava a ajudar o nosso filho mais velho com os trabalhos de casa. Ela fervia de raiva, mas falava baixo, para que o nosso pequeno, distraído com os lápis de cor, não percebesse. Pousei o lápis, pedi ao nosso filho para ficar ali, e levei a Mônica para o corredor. Fala baixo, pedi. Os miúdos não precisam de ouvir isto. Ela cravou meu olhar. Achas bem correres para um advogado e começares com papéis de divórcio? Senti o peito a queimar. Disse-te o que ia acontecer se avançasse sem mim. Fizeste-o na mesma. Estou farto de ser ignorado. Os olhos dela encheram-se de lágrimas, mas eram de frustração, não de tristeza. Duarte, ainda podemos resolver isto. Só tens de aceitar que eu vou seguir com isto. Depois seguimos em frente. Levantei a mão. Não, tu é que não estás a ouvir. Não há nada para resolver. Tomaste uma decisão que muda tudo, sem mim. Usaste o nosso dinheiro, assinaste papéis e trataste o nosso casamento como se fosse secundário. O que é que esperavas? Que eu aplaudisse. Os lábios dela tremiam. Nunca pensei que isto fosse tão longe.
Bolas, estás tão frio. Rime, seco. Talvez agora. Mas não estava frio quando me deixaste de fora disto tudo. Foi aí que tudo mudou. Ela ia responder, mas ficou em silêncio. O que quer que fosse dizer, engoliu. Virou costas e subiu as escadas. Fiquei ali, com o coração aos saltos, a desejar que tudo aquilo fosse apenas um pesadelo do qual ia acordar. No nosso país, o divórcio não é imediato. Há um período obrigatório de separação de 1 ano antes de ser oficial. A Mônica sabia disso. E durante esse ano, íamos viver sob o mesmo teto, pelo menos durante algum tempo. Ela recusava-se a sair, dizia que não tinha para onde ir, que às vezes precisava de repouso absoluto, e que os miúdos precisavam de estabilidade. Também não queria tirar os miúdos do ambiente deles, por isso aguentei. Aguentar talvez seja uma palavra simpática demais. Ela ficou no quarto de hóspedes, às vezes dormia no sofá. Eu mantinha-me no quarto principal. Vivíamos como 2 estranhos cordiais. Só dizíamos o mínimo necessário. E claro, os miúdos notaram. Perguntavam por que já não jantávamos juntos à mesa. Tentávamos fingir que estava tudo bem, mas o ambiente era pesado como chumbo. Num fim de semana, apareceu a Joana com o Tiago. Entrei na sala e encontrei-os a folhear um catálogo de bebê, como se estivessem a preparar um chá de bebê. Os miúdos estavam a brincar no quintal, por isso não precisei de fingir simpatia. O Tiago levantou-se, atrapalhado, ao ver-me. Olá, Duarte. Estávamos só, a planear as coisas para o bebê. A Mônica acariciou a barriga, que começava a notar-se. O Tiago e a Joana querem ter a certeza de que estou confortável. Precisamos de algumas coisas aqui em casa. Olhei para ela. E por que razão o Tiago não compra isso para a casa dele? É para lá que o bebê vai, certo? O Tiago riu-se, nervoso. Bem, achamos que podia ser útil ter algumas coisas aqui também, já que a Mônica está a carregar o bebê. Interrompi. Não venham falar de coisas de bebê na minha casa como se isto fosse uma extensão da vossa. As bochechas da Mônica ficaram vermelhas. Estás a exagerar. Queres que vá passar os dias à casa dele se estiver mal disposta ou precisar de descansar? Eu vivo aqui, Duarte. Cerrei o maxilar. Pois, e talvez o Tiago e a Joana precisem de se lembrar disso. Esta ainda é a minha casa. Não podem transformá-la numa base de preparação para o vosso bebê. O Tiago olhou para a Joana. Ela cruzou os braços e fitou-me com frieza. Também não estamos propriamente felizes por estar aqui, Duarte. Só estamos a tentar facilitar a vida da Mônica. Aquilo doeu. Deixa-me adivinhar, disse eu, a voz a subir. Querem que eu alinhe nisto? Que lhe massaje os pés. Que vá buscar o que ela tem vontade de comer, por um bebê que nem sequer é meu. A Joana levantou as mãos. Por amor de Deus, somos família. Isto não devia ser sobre de quem é o bebê. É sobre ajudarmos-nos uns aos outros. Fitei-a. Deixou de ser sobre família no momento em que envolveram a Mônica nisto sem sequer me falarem. O Tiago soltou um suspiro frustrado. Olha, eu percebo que isto é complicado. Complicado? Rebati. É essa palavra que escolheste? Se estás tão preocupado com o bem-estar da Mônica, então prepara-lhe tudo em tua casa. Compra cada item desse catálogo. Mas não o faças aqui. E se continuarem a aparecer sem avisar, vamos ter um problema sério. A Mônica levantou-se, olhos em brasa. Não os podes proibir de vir cá. Esta casa também é minha. Virei-me para ela e disparei. Talvez devesses ter pensado melhor em tudo isto antes de decidires partilhar a tua gravidez com o Tiago em vez de com o teu próprio marido. Ficamos ali, frente a frente, num silêncio tenso, até que a Joana agarrou o braço do Tiago. Vamos embora, disse ela, a voz a tremer de raiva. Não precisamos disto. E saíram porta fora. A Mônica voltou-se para mim, apontando-me o dedo à cara. Estás a portar-te como uma criança. Mais vale isso, respondi, do que deixá-los entrarem aqui como se o meu casamento não valesse nada. Ela virou costas e saiu da sala, deixando-me novamente com aquele calor sufocante no peito. A raiva já era a visita habitual nessa altura.
Os meses seguintes foram sombrios. A barriga dela crescia. Queixava-se constantemente, enjoos, dores nas costas, cansaço. E, de algum modo, ainda esperava que eu tivesse pena. Duarte, podes trazer-me umas bolachas de água e sal? Ou, podes buscar-me uma almofada para as costas? Sempre respondi que não. Ela sibilava. Que tipo de homem deixa a mãe dos seus filhos sofrer assim? E eu devolvia. Queres dizer a barriga de aluguer do Tiago? Liga-lhe. Ou a Joana. Eu já tenho trabalho que chega a cuidar dos nossos filhos e a manter esta casa a funcionar. Ela fugia a chorar, acusando-me de ser cruel. Mas as lágrimas dela batiam na muralha que eu tinha erguido à minha volta. Relembrava-me constantemente, ela não teve consideração por mim quando escolheu este caminho. E eu devolvia na mesma moeda. Numa noite, ela bateu à porta do meu quarto. Não consigo dormir, sussurrou. Estou com cãibras nas pernas. Podes fazer uma massagem? Como fazias quando eu estava grávida dos gêmeos? Olhei para ela, havia esperança e desespero no rosto. E respondi, seco. Não. Fechei-lhe a porta na cara. Os nossos filhos sentiam a tensão. Um dia, o mais velho perguntou-me. Pai, por que é que já não abraças a mãe? Engoli em seco e disse. Às vezes os adultos deixam de se entender. Mas eu amo-te, e não vou a lado nenhum. A inocência dele deu-me vontade de gritar. Não contra ele, mas contra o Tiago, a Joana e sobretudo contra a Mônica, por ter deixado as coisas chegarem a este ponto. Depois a família dela decidiu meter-se. A mãe dela ligou-me, com aquele tom arrogante e moralista. Duarte, não consigo acreditar no quanto estás a ser egoísta. A Mônica está a fazer algo bonito pela irmã. Como é que não consegues apoiar isso? Respondi frio. Talvez devesse perguntar à sua filha por que é que não me contou nada. Não lhe devo nada. Esse bebê não é meu. O pai dela também tentou impor-se. Ligou-me, num tom ameaçador. Estás a ir por um caminho perigoso, rapaz. É melhor começares a ajudar a Mônica ou vais arrepender-te. Sorri ao telefone. Já me arrependo de ter confiado meu casamento à sua filha. Guarde as ameaças. Desligaram. Sabia que me viam como o vilão da história. Mas também sabia que o tribunal veria os factos. A Mônica engravidou de um filho que não é meu, usou o nosso dinheiro e nunca me pediu opinião. Isso não era responsabilidade minha. Um dos episódios mais desagradáveis aconteceu no 7º mês. A Mônica chegou das compras, a barriga enorme, com sacos nas mãos. Quase deixou-um cair à entrada. Duarte, chamou, ofegante. Ajudas-me? As costas estão-me a matar. Abri a porta, braços cruzados. Pede ao Tiago. Ou à Joana. São eles a razão de estares grávida. Ela encheu-se de lágrimas, mas por trás vi raiva. Estive horas no hospital. Estou exausta. Quer queiras, quer não, ainda sou tua mulher. Soltei um som sarcástico. Por pouco tempo. E só no papel. Ela suspirou de frustração e arrastou os sacos sozinha para dentro. Algumas latas rolaram pelo alpendre, e eu não mexi um dedo. Ela magoou o braço a tentar levar tudo. Quando deixou os sacos na mesa, virou-se para mim, a tremer. Não podes continuar a castigar-me assim. Não estou a castigar-te, respondi, frio como gelo. Só deixei de fingir que sou o marido que descartaste. Ela pousou uma mão na barriga, com lágrimas a escorrer. Quando este bebê nascer, vais arrepender-te de teres sido tão frio. Rime, sem qualquer calor. Não, não vou. Quando nascer, vais embora. E o bebê também. Ela ficou a olhar para mim como se a tivesse esbofeteado. Depois virou-se e desapareceu no quarto de hóspedes, deixando-me ali, numa casa que, apesar de todo o ruído, parecia subitamente silenciosa demais. Soltei um suspiro pesado. Talvez tivesse ido longe demais. Mas sempre que a pena ameaçava surgir, lembrava-me, ela fez aquela escolha. Sozinha. E a minha raiva permanecia. Depois, numa noite já bem avançada da gravidez, acordei com gemidos e uma pancada frenética na minha porta. Duarte! Gritou ela, cheia de dor.
Rebentaram-me as águas. As contrações estão a vir rápido. Por favor, ajuda-me. Abri a porta. Ela estava curvada, mãos a segurar a barriga, suada e com o rosto em pânico. Por um segundo, uma memória antiga surgiu, a de estar ao lado dela durante o parto dos nossos filhos. Mas a amargura apagou tudo num instante. Não te levo a lado nenhum, disse friamente. Esse é trabalho do Tiago. Os olhos dela regalaram-se. O Tiago não atende. O telemóvel da Joana está desligado. Preciso de ir ao hospital, agora. Dei um passo atrás. Liga para uma ambulância. Ela apoiou-se no vão da porta, outra contração a atravessar-lhe o corpo. Duarte, por favor. Não me deixes assim. Fitei-a. Vais ver como deixo. Ela recuou, a chorar, tentando encontrar o telemóvel. Tu não tens coração. Assenti. É o que acontece quando ignoras a voz do teu marido. Boa sorte com o bebê. Eu vou voltar a dormir. Fechei a porta. Ouvi-a soluçar e tropeçar no corredor, provavelmente a ligar para os serviços de emergência. Pouco depois, luzes vermelhas e brancas cintilaram pela janela quando os paramédicos chegaram. Ouvi-os a levá-la embora e, por um breve instante, a culpa tentou infiltrar-se, não por ela, mas pela confusão em que nos encontrávamos. Afastei esse sentimento. Ela fez a escolha sem mim. Por que é que agora eu havia de correr para ajudar, ainda por cima quando aquele bebê nem sequer era meu? Na manhã seguinte, o meu telemóvel explodiu com chamadas. A mãe da Mônica deixou uma série de mensagens de voz, a gritar que eu tinha abandonado a filha durante o parto. Apaguei-as todas após ouvir os primeiros segundos. Queria carregar um bebê para a irmã? Então que fosse a família da irmã a lidar com as consequências. A Mônica e o bebê ficaram alguns dias no hospital. A recém-nascida, uma menina, nasceu mais cedo, mas estava estável. A Joana teve complicações próprias, e o Tiago andava de um lado para o outro, entre os quartos, a tentar dar conta do recado. Eu segui com a minha vida. Levei os miúdos à escola, fui trabalhar, fiz o jantar. Quando a mãe da Mônica me ligou a dizer: ela vai voltar para casa dentro de 2 dias, respondi apenas: isso é decisão dela, e desliguei. Estava a ler na sala quando a Mônica finalmente entrou. Parecia exausta, pálida, desgastada, e trazia o bebê na cadeirinha. Pousou-a no chão, suspirou fundo e desabou no sofá. O bebê gemeu baixinho. Fitei aquele pequeno ser, vivo, frágil, e a personificação de tudo que tinha quebrado nosso casamento. Então, disse eu, seco, por que é que o bebê está aqui? Não devia estar com a Joana? A Mônica fechou os olhos. A Joana ainda está a recuperar. O Tiago está sobrecarregado. Pediram-me para ficar com a bebê umas semanas. Soltei um riso descrente. Pediram-te, ou foste tu que te ofereceste? Ela lançou-me um olhar cortante. Qual é a diferença? Não a podia deixar. É só um bebê. Devias ter pensado nisso antes de entrares nisto, respondi. E só para que fique claro, não vou ajudar. Se ela chorar a noite toda, é contigo. Ela esfregou a testa, uma lágrima escorrer-lhe pela face. Sempre foste assim tão frio? Ou fui eu que te tornei nisto? Pergunta-te isso, disse eu. Quando estiveres acordada às 3 da manhã com ela aos gritos. Agora, se me dás licença, tenho filhos de verdade para alimentar. Ela encolheu-se como se a tivesse magoado fisicamente, mas não disse nada enquanto eu saía para a cozinha. Durante o mês seguinte, a casa encheu-se dos choros da bebê. A Mônica andava de um lado para o outro, meio adormecida, a tentar aquecer biberões e acalmá-la. Os olhos dela estavam negros de cansaço. Veio ter comigo uma vez, as mãos a tremer. Por favor, murmurou. Só meia hora. Preciso mesmo de me deitar. Ela está a chorar há horas. Olhei-a nos olhos. Liga ao Tiago. Ou à tua mãe. Ela soltou um soluço e afastou-se, com o choro da bebê a ecoar pelo corredor. Senti um lampejo de pena, pela criança. Ela não tinha culpa de nada. Mas lembrei-me, foi a Mônica que criou esta situação. Não eu. Os pais dela continuaram a aparecer. A apontar o dedo, a chamar-me monstro, cobarde,
péssimo marido. O pai dela encurralou-me uma vez na cozinha. Devias ter vergonha na cara, rosnou. A Mônica precisa de descanso. Acabou de dar à luz. Encarei-o. Então talvez ela devesse ter respeitado os meus limites. Esse bebê não é meu. Que o Tiago cuide dela. Ele saiu, a praguejar. Os julgamentos nunca pararam, mas aguentei. Em silêncio. Porque, legalmente, tinha fundamento. O divórcio estava lento, mas a avançar. O meu advogado mostrou ao tribunal como a Mônica usou fundos conjuntos para pagar o processo de barriga de aluguer, parte disso com a minha assinatura falsificada. A linha temporal era clara, ela agiu às escondidas, gastou o nosso dinheiro e tomou uma decisão que destruiu o casamento. O juiz não reagiu bem à falsificação. O advogado da Mônica tentou pintar-me como marido sem coração que abandonou a mulher grávida. Mas como o bebê não era meu e ela manteve tudo em segredo, a argumentação não convenceu. A Joana e o Tiago ficaram calados sobre o dinheiro, provavelmente aliviados por não estarem a ser responsabilizados. Enquanto tivessem o bebê, não lhes importava como se pagou por ele. Com a Joana ainda em recuperação e o Tiago à beira de um colapso, o bebê continuava na nossa casa, um lembrete diário de tudo que correu mal. Ninguém gostava da situação, mas também ninguém tinha melhor solução. 2 semanas antes da audiência final, a Mônica veio até a sala. O bebê dormia num berço ali perto. Preciso de ajuda, disse ela, de forma direta. Levantei os olhos do computador. Com o quê? Ela cruzou os braços. O meu médico diz que preciso de tempo para recuperar. Não devo voltar ao trabalho já. Levantei uma sobrancelha. Isso já não é problema meu, Mônica. Ela ficou tensa. Continuo a ser mãe dos teus 3 filhos. Não estou a pedir dinheiro para bebê, preciso de ajuda com despesas básicas. Comida. Renda. Coisas para os miúdos quando estiverem comigo. Fechei o portátil. Quando o divórcio for oficial, pagarei a pensão de alimentos. Como manda a lei. Mas apoio conjugal? Não. Ela cerrou os dentes. Também mereço alguma segurança. Sacrifiquei o meu corpo, a minha saúde, pela minha irmã. Pela tua irmã, interrompi. Não por mim. E é essa a diferença. A voz dela tremeu. Nem te importas que esteja a lidar com depressão pós-parto. Fitei-a nos olhos. Preocupo-me com os nossos filhos. Só com eles. Tu fizeste esta escolha. Trouxeste isto tudo para cima de nós. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Vais arrepender-te disto, sussurrou. Já disseste isso antes, respondi. A única coisa de que me arrependo é que isto alguma vez tenha acontecido. Ela olhou para o bebê. Depois voltou a olhar para mim. Duarte, disse em voz baixa, custa-me dizer isto, mas, já não és o homem que eu conhecia. Soltei uma risada seca. E tu já não és a mulher com quem casei. A vida tem maneiras estranhas de mudar as pessoas, parece. Ela virou-se e saiu, deixando para trás um silêncio estranho. O bebê dormia tranquilo, alheio ao campo de batalha em que tinha nascido. Na última semana antes do julgamento, a Mônica decidiu sair de casa. Levou o bebê para a casa da mãe, até a Joana estar recuperado o suficiente para assumir. Fez as malas depressa, caixas a bater, lágrimas a cair enquanto dobrava a roupa. Os miúdos, confusos, perguntaram se ela ia embora para sempre. Ela disse-lhes que continuaria a vê-los, que os amava. Eles assentiram, mas a tristeza nos olhos deles era impossível de ignorar. No dia da partida, ela estava no hall de entrada com a cadeirinha do bebê aos pés e uma mala na mão. Os olhos estavam vermelhos e inchados. Só mais uma vez, Duarte, disse, com a voz a tremer. Por favor, não avances com o divórcio. Eu vou encontrar uma forma de consertar isto. Por um instante, algo em mim hesitou. Mas afastei essa sensação. A menos que tenhas descoberto como voltar atrás no tempo, Mônica, não há nada para consertar. Uma lágrima escorreu-lhe pela face. Nunca quis perder-te. Só queria ajudar a Joana. Pois bem, respondi, amargamente, ajudaste a Joana. E destruíste o nosso casamento no processo. Adeus, Mônica. Ela engoliu em seco,
Pegou na cadeirinha e saiu. O clique suave da porta ao fechar ecoou na casa vazia. Fechei os olhos e soltei o ar. Pela primeira vez em meses, senti algo parecido com alívio. Na audiência final, sentamo-nos em mesas separadas. A Mônica e a advogada dela de um lado. Eu e o meu advogado do outro. O Tiago e a Joana estavam na galeria, com expressões ansiosas. A juíza era uma mulher severa que tinha revisto todos os detalhes. A advogada da Mônica tentou transformar tudo numa história comovente, como ela tinha sido abandonada durante a gravidez, como eu tinha sido frio e distante. Mas o meu advogado apresentou a linha temporal com calma, o acordo de barriga de aluguer escondido, as assinaturas falsificadas, o uso de fundos comuns sem o meu consentimento, e as minhas objeções que foram completamente ignoradas. Quando a juíza falou, a voz dela foi firme. Disse que a Mônica tinha desrespeitado completamente os princípios de um casamento. Como o bebê não era meu, eu não tinha qualquer obrigação, nem financeira nem de outra natureza. Sem pensão de alimentos para ela. E ordenou que a Mônica reembolsasse parte dos fundos utilizados indevidamente. Depois veio a questão da guarda. A juíza atribuiu-me a guarda principal dos nossos 3 filhos. A Mônica teria direito a visitas, desde que provasse ter uma casa estável. Quando a decisão foi proferida, o rosto da Mônica desfez-se. Lágrimas desceram-lhe pelas bochechas. Tapou a boca, os ombros a tremer. O Tiago e a Joana trocaram olhares aflitos. O meu coração batia com força também, mas, acima de tudo, sentia-me justificado. Isto era justiça. Ela destruiu-nos, e agora a lei confirmava isso. À porta do tribunal, a Mônica aproximou-se de mim no corredor. A voz dela estava rouca. Duarte, nunca quis que chegássemos aqui. Lamento. A sério. Cometi um erro, mas nunca pensei que me fosses cortar da tua vida assim. Fitei-a, lembrando-me de todas as noites em que lhe pedi que reconsiderasse. Do modo como ela me ignorava. Da arrogância. Não foi só um erro, disse eu. Escolheste-os a eles em vez de mim. Mentiste. Falsificaste a minha assinatura. Arruinaste o que tínhamos. Ela soltou um suspiro trêmulo. Gostava que um dia me conseguisses perdoar. Mantive o tom frio. O perdão não vem fácil depois de uma traição destas. Adeus, Mônica. Depois, a Joana tentou intervir. Tocou-me ligeiramente no braço. Duarte, vá lá. Vês bem que ela se arrepende. Fez isto por mim. Afastei-me. Tu tiveste o que querias, Joana. O bebê é teu. Tu e o Tiago que se desenrasquem agora. A Mônica passou a ser vossa responsabilidade. Ficaram ali parados, estupefactos, enquanto eu me afastava. O corredor parecia mais claro a cada passo, como se, finalmente, estivesse a seguir em frente, sem aquele peso nos ombros. Nas semanas seguintes, a Mônica ficou na casa da mãe. O bebê permaneceu com ela até a Joana poder assumir. Quando vi a Mônica durante as trocas de guarda, ela estava magra, cansada, com o rosto cheio de arrependimento. Perguntava pelos miúdos. Eu dava respostas curtas e educadas, mas mantinha distância. Ela olhava-me, como se ainda esperasse algum sinal de ternura. Nunca lhe dei nenhum. O Tiago e a Joana acabaram por levar o bebê para casa. Correu a notícia de que estavam a ter dificuldades, o Tiago teve cortes nas horas de trabalho, e as contas médicas da Joana acumulavam-se. A Mônica estava sem dinheiro, a saltar de emprego em emprego, sem conseguir estabilizar-se. Cá em casa, voltamos a ter paz. Os miúdos melhoraram depois da tempestade passar. Voltamos a ter rotinas, levá-los à escola, caminhadas ao fim de semana, noites de cinema. Já não havia um bebê a chorar de madrugada. Já não havia tensão no ar. De vez em quando, a Mônica enviava mensagens ou e-mails. Arrependimentos. Pedidos de desculpa. Queixas sobre o Tiago não ajudar, sobre a recuperação lenta da Joana. Dizia que ter sido barriga de aluguer não ajudou ninguém, só tornou tudo pior. Só respondia quando o assunto era sobre os miúdos. Era aí que traçava o limite. Numa tarde, o mais velho estava a brincar com legos e levantou os olhos. Pai, ainda gostas da mãe? Fiquei em silêncio por um momento, ajoelhei-me ao lado dele.
Preocupo-me com ela porque é a tua mãe. Mas, às vezes, os adultos deixam de confiar um no outro. E o amor não sobrevive sem confiança. Ele acenou com a cabeça, satisfeito, e voltou à construção. As crianças são honestas. É por isso que as amo tanto. Sem jogos. Sem fingimentos. Os meses passaram. O divórcio tornou-se uma memória distante. Fiquei com a casa, o trabalho e a guarda dos miúdos. A Mônica entrava e saía das vidas deles, sem nunca conseguir estabilidade. O Tiago e a Joana tinham o bebê, mas não foi o conto de fadas que esperavam, só contas, estresse e pouco apoio para Mônica. Às vezes, as pessoas perguntavam-me: por que é que não a ajudaste depois do bebê? A resposta era simples. Ela fez uma escolha que me excluiu, e teve de lidar com as consequências. Alguns abanavam a cabeça e chamavam-me frio. Talvez fosse. Mas num casamento, o respeito e a honestidade não são opcionais. E ela deitou os dois fora. A minha vingança não foi ruidosa. Não gritei. Não a humilhei em público. Apenas deixei que ela enfrentasse cada parte da decisão que tomou, sozinha. Retirei o apoio que ela achava garantido e deixei-a sentir como o mundo pode ser frio quando se trai a única pessoa que sempre esteve do teu lado. A juíza viu as coisas do meu ponto de vista. E a vida também. Se hoje me perguntares se me arrependo da frieza que adotei, digo que não. A Mônica fez o primeiro movimento quando me traiu. Eu só levei até ao fim. Ela queria autonomia, e eu dei-lhe. Sem contas conjuntas. Sem apoio emocional. Sem fingir que podíamos ultrapassar uma gravidez a qual nunca dei o meu consentimento. No fim, fiquei com o que realmente importava, a minha liberdade e os meus filhos. Ela ficou com um recém-nascido, um casamento destruído e a dura realidade de que até os atos altruístas têm consequências. Essa é a história. Foi assim que uma barriga de aluguer pela irmã transformou a Mônica, de minha mulher para alguém que já não reconheço. E foi assim que encontrei paz, não ao salvá-la, mas ao deixá-la cair. Se isso faz de mim cruel, que assim seja. A crueldade foi o preço da minha dignidade, e paguei-o sem hesitar.